um prazer tê-los novamente aqui conosco. E nós vamos iniciar essa live, uma live com um objetivo de esclarecimento, um objetivo para que proporcione na mente de cada um a condição de se questionar, de raciocinar, de não aceitar tudo da forma que acontece e começar realmente através do conhecimento, através da pesquisa, como nós já falamos nas demais lives anteriores da Tartária e depois um pouquinho mais aprofundando, um pouquinho mais na Tartária ontem a respeito do Apocalipse. Então, nós temos aqui promovido alguns conteúdos realmente bastante sensíveis, e esses conteúdos eles têm por objetivo esclarecer realmente o que foi colocado de mais sagrado nas nossas mãos e que muitas vezes é manipulado e muitas vezes a gente acha que está fazendo certo e por falta de conhecimento a gente acaba fazendo exatamente o contrário do que seria devido. Então, hoje está aí, ó, o tema, as 13 famílias, linhagens ocultas do poder mundial. Uma jornada reveladora sobre as conexões entre as antigas tribos bíblicas e as famílias que governam o mundo moderno, né? Sistema financeiro, esse por Paulo Galhardo aí, vocês podem desconsiderar, porque não fui só eu que fiz isso, tá? Então, é toda uma equipe, é o Pablo, é o Luiz, eu, e agora o Tiago, o outro Luiz, Jéssica, a Natália, o Diego, e todas as pessoas que nos acompanham, que caminham no mesmo propósito. Não tem mérito individual, tem mérito coletivo. Se for individual, honra e glória seja dada a Deus. Nós vamos começar essa live debaixo do sangue do Senhor Jesus, para que a gente tenha toda a proteção para aquilo que nós vamos mexer aqui, né? As 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel, elas... Eu vou fazer uma abertura para vocês, eu tenho um roteiro, mais uma vez nós desenvolvemos um roteiro. Em cima desse roteiro, nós vamos hoje realmente invadir, passar, cruzar um limiar de conteúdos bem... Ó, acabei de falar, começou a tocar o chofar aqui atrás. E nós vamos entrar num limiar bastante, como que eu posso dizer? Bastante sublime, onde a verdade vai ser apresentada. Para alguns, conhecimento, para alguns, história, para alguns, apenas mais um ponto de vista, para outros, assuntos a serem questionados e não relacionados ao seu interesse, talvez, mas o objetivo aqui é que a gente alcançar um. Eu estou feliz, sempre falei isso. Então, boa noite a todos. Hoje você vai cruzar um limiar. Não estamos falando apenas de história, tá? Mas de heranças espirituais codificadas, de poder oculto e de um sistema milenar que molda o mundo sem ser percebido. Bem-vindo a essa investigação das 13 famílias. Ué, 13 famílias? Por que 13 famílias? Se na Bíblia está escrito 12 tribos. Tem alguma coisa por trás disso. Uma jornada onde a Bíblia, bancos, castas, símbolos se entrelaçam em silêncio há milênios, governando de forma assustadora para quando é revelado as pessoas que conseguem enxergar a verdade. Então vamos começar a fazer uma associação. As 12 tribos de Israel e as 13 famílias Illuminati. As 12 tribos de Israel.
elas têm origem no relato bíblico no Antigo Testamento, né? Onde são descendentes do filho de Jacó, também conhecido como Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó por Israel, onde iniciou a sua grande obra. Essas tribos representam as diferentes linhagens do povo judeu. E ao longo da história, adquiriram uma grande relevância religiosa, cultural e política. As tribos incluem nomes de Judá, Levi, Benjamim, Efraim e outros. Eu estava olhando eles aqui. Ruben é o mais velho, que é o pai de Enoque, né? Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, e assim vai, com seus respectivos filhos, e assim a nossa origem genealógica, né? Ao longo da história, uma rede de poderosas famílias e de linhagens foi formada, principalmente por meio da manipulação política e religiosa. Em torno de algumas famílias e grupos de elite, muitas dessas famílias controlam instituições globais e manipulam governos, manipulam organizações financeiras e o sistema educacional, para manter a sua posição diante desse domínio mundial. As 13 famílias, elas são representadas, elas são, na verdade, uma representação da direita, que são as 12 tribos de Israel, que se associam a essa linhagem antiga e mantêm o poder das elites modernas, né? E essas famílias descendem da tribo de Israel. E elas têm uma relação genealógica e simbólica com elas. E por isso elas controlam o mundo de maneira bem discreta. Embora o número original de tribos de Israel seja 12, seja bem-vindo, doutor Diego. Prazer tê-lo aqui conosco. Embora o número original das tribos de Israel sejam 12, né, a 13ª família permanece em oculto, né, sendo protegida por sociedades secretas e também é ocultada por dificultar a associação de 12 tribos a estas famílias. A 13ª família é uma linhagem separada e considerada como uma espécie de sombra das 12 tribos principais. A 13ª família, ela representa uma linhagem secreta, oculta, que representa a elite final. Aqueles que estão no topo da hierarquia do poder. Então, hoje, existe uma continuidade entre as antigas tribos bíblicas e as famílias que hoje comandam as finanças, a política e a religião do planeta. O que você vai ver agora pode mudar tudo como você enxerga a história. Então pensa bem se você quer participar dessa live. Porque hoje vai realmente pôr um marco de mudança de realidade. Na mente, nas crenças limitantes, em tudo aquilo que te protegeu ou fingiu que te protegeu e te escondeu de você mesmo, fazendo com que você fosse submisso a tudo aquilo que certamente você não concordaria. Mas de uma forma oculta, de uma forma programada, de uma forma planejada, muito bem arquitetada, utilizando fontes sagradas e fontes puras, mas que foram profanadas e que foram distorcidas. Já estou com vontade de chorar. Para que vocês não enxergassem o caminho de escravidão que vocês caminhavam. A pergunta central: existe uma continuidade oculta entre tribos bíblicas e famílias que governam o mundo moderno? Sistema unificado, política, religião e economia são camadas de um mesmo sistema simbólico? Eu falo isso para vocês faz 7 anos que existem 3 colunas: geopolítica, sistema financeiro
e religiosidade. Colunas de Washington, de Londres e de Vaticano. Colunas que formam uma pirâmide inversa, se você olhar o mapa. Linhagens de poder. Há famílias que perpetuam o domínio através de códigos genealógicos e espirituais. Através desses códigos, você é manipulado. Não somente você, mas todos aqueles que vieram, que se a gente não despertar e não se reprogramar, e não assumir a responsabilidade individual de cada um de nós, também alcançaremos a responsabilidade sobre os filhos que teremos e a genealogia que continuará sendo manipulada e sendo governada de forma a respeitar uma hierarquia de poder que, na verdade, você também tem. A conexão com a linhagem judia. As 13 famílias, no nome toda hora, são uma continuação das linhagens antigas, incluindo os descendentes de povos, tribos únicas, né? Com um foco especial na tribo de Judá e de Efraim. Vamos lá. As 12 tribos de Israel não eram apenas clãs. Eram estruturas arquetípicas de poder territorial, espiritual e genético. Cada tribo, uma função, um domínio. E esse modelo foi exportado ao mundo com código espiritual de supremacia. Então, tudo que você vê hoje é exatamente uma representação, ou uma repetição, ou uma reprodução da governança que o Senhor determinou para o povo de Deus. Só que isso foi refeito de uma forma sistêmica e que foi controlada onde o mundo jaz do maligno para que os homens não enxergassem a verdadeira programação sistêmica na reprodução da própria palavra, do próprio domínio que era santo, para que houvesse essa manipulação de eventos políticos, sociais, que buscaram formas de estabelecer seu domínio, mantendo uma linhagem de sangue puro. Os Iluminados, eles não só herdaram o controle político e financeiro da sua origem das tribos de Israel, mas também influenciaram as muitas religiões, como o cristianismo e o judaísmo, para moldar a visão mundial e estabelecer um sistema de controle sobre. É forte o assunto. Quais são as ideias dessa tribo? Né? O elo invisível, a 13ª família. Aonde tem essa ligação da 13ª família com as 12 tribos? Né? Se as 12 tribos eram visíveis, né? A 13ª é o vértice oculto. A linhagem invisível que não aparece nos livros, mas que coordena a elite global por trás das cortinas simbólicas e iniciáticas, guardando por ordens secretas essas linhagens que têm uma missão de manter a pureza, manter o poder e manter o véu. Então, hoje você está aqui para dizer para você mesmo que se você tiver poder, virtude, graça, honra, verdade, naquilo que você acredita de você mesmo, e dizer que você é responsável pela mudança, hoje pode ser um marco na vida de cada um de vocês que está aqui, e de cada um de nós. Porque foram criadas estruturas de poder mais que agrupamentos históricos. Eram estruturas arquetípicas. Então, isso foi estabelecido. O modelo foi exportado para todo mundo. A divisão territorial
foi pensada, dividida, agregada, nações, terras, tribos, povos, divisões de línguas e muitas, foi totalmente arquitetado. Tudo que está escrito na palavra. Utilizando o que está escrito na palavra para arquitetar uma verdade sobre um poder de controle. Mas a ideia das 12 tribos de Israel foi usada com base na mitologia, para criar uma legitimidade espiritual e divina ao povo judeu. Segundo a Bíblia, essas tribos descendem de 12 filhos de Jacó, também chamando Israel, e cada uma teria herdado parte de uma terra prometida, originalmente a Palestina. Essa estrutura de poder criou uma narrativa coesa de origem divina, serviu como instrumento de união e identidade nacional e permitiu ao povo judeu se apresentar como herdeiro legítimo das promessas de Deus, podendo ser admitido e considerado como único herdeiro legítimo das promessas de Deus. Aonde entra a manipulação dos manuscritos, né? Durante o exílio babilônico, os escribas reescreveram os textos sagrados. Eu estou tentando deixar um... Reescrever os textos sagrados. Então, vou repetir nesse quinto slide. A manipulação sagrada e a engenharia em construção de narrativa. Durante o exílio babilônico, os escribas reescreveram os textos sagrados. E a espiritualidade virou uma ferramenta de domínio, aonde o Torá virou um contrato de poder. Textos antigos foram suprimidos. A verdade foi filtrada. Assim nascia uma ideia do povo escolhido e, com ela, uma estrutura de controle espiritual que dura até o dia de hoje. A manipulação dos manuscritos sagrados ao longo dos séculos, eles foram editados, suprimidos, principalmente durante o exílio da Babilônia, no século 6 a.C. Eu não sei se é 6 antes de Cristo ou se é 6 after Christ. Eu acho que é antes de Cristo. Quantos muitos textos bíblicos teriam sido organizados pelos sacerdotes levitas, descendentes da tribo de Levi. Então é antes de Cristo. Que reescreveram e reinterpretaram os textos antigos para consolidar sua autoridade. Essa edição forçou a ideia do povo escolhido de Deus, eu repito, e de que teriam uma aliança exclusiva, somente eles, e que os demais seriam possivelmente aqueles que serviriam o povo escolhido. E houve separação. Mas como que houve uma conexão com as religiões? Como que houve uma conexão do desafio do sistema, né? Porque o maior desafio do sistema estava para vir. E o nome dele chamava Jesus, né? Durante o período de Jesus, ele rompeu com os fariseus. E ele falava de consciência, não de castas. Ele não falava de origem, ele não falava de genealogia, ele não falava de preto, de branco, de amarelo, de azul, não. Ele não criava acepção. Ele era o Senhor, em verbo, em carne, e ele falava de cada um de nós. Ele falava para que cada um de nós olhássemos para nós mesmos
e admitíssemos a natureza original das nossas falhas, a origem das nossas falhas, e que pudéssemos olhar para nós mesmos em pensamentos, em ações, em palavras, em desejos, em cobiças, e foi criando mandamentos que já existiam com testemunho, provando que aquela letra chamada lei podia ser rasgada a partir de um momento que a conduta falasse mais alto do que a própria lei, onde as políticas de um Deus que apregoava justiça, divisões, povos, tribos, raças, nações, deixava de ser e ele unificava em 2 mandamentos, falando para você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para que se você não fosse fazer para o outro aquilo que você não fizesse para você mesmo, você não faria. Então a conduta já estava presa em 2 mandamentos. O Senhor acima de tudo e de todos, e ao próximo como a mim mesmo. Vou oferecer o meu melhor, a minha melhor ovelha, a ovelha mais branquinha, mais pura. O sacrifício vivo era eu mesmo, era a minha consciência limpa, era a clara evidência das minhas condutas, para que eu não precisasse usar ferramentas para me manipular ou manipular os meus irmãos, para que eu não fosse o maior crente das minhas próprias mentiras e dos meus próprios desejos e interesses. E aí criou-se uma figura que começou a ser uma ameaça à elite religiosa da época, porque ele pregava contra a hipocrisia dos fariseus e dos líderes dos templos. Após a sua morte, sua mensagem ainda foi reinterpretada por figuras como Paulo, né, o Paulo de Tarso, que era Saulo, depois se tornou Paulo, criando o cristianismo institucional, que ainda manteria raízes judaicas profundas, linhagens ocultas, tentavam se infiltrar nas religiões, até hoje, através de sociedades secretas, inclusive no Vaticano, para manter o controle ideológico das grandes massas. Espera aí. A elite sacerdotal judaica manipulou textos sagrados e a genealogia para estabelecer um povo judeu como povo escolhido, garantindo a legitimidade espiritual, histórica. Essa narrativa foi perpetuada por meio das 12 tribos, da Torá, do Talmud e da interpretação esotérica como a Cabala, influenciando não apenas o judaísmo, mas também o cristianismo e as demais ordens secretas. A manipulação religiosa e o povo escolhido, ela tem uma base espiritual, mas não são todos que são espirituais. A grande maioria, por essa manipulação, se tornou religioso, preso a dogmas, preso a imposições, a punições, a medos e a influências individuais e egoístas de alguns que se tornaram e se intitularam detentores de uma condição de ser o único povo escolhido. Essa narrativa foi consolidada na Bíblia com os levitas e com os escribas, registrando as histórias que favoreciam seu poder. Eu vou falar alguns nomes aqui bem pesados, tá bom? A 13ª família aí, vocês estão, eu não vou ficar lendo esse slide, porque está aí na frente de vocês, né? Mas depois, as 13 famílias Illuminatis, houve uma conexão histórica, né? E Rothschild, Rockefeller,
Kennedy, DuPont. Será que a gente consegue identificar algumas empresas com esses nomes? Vamos lá, Rothschild, Rockefeller, Kennedy, DuPont, Onassis. Esses nomes são apenas a superfície, né? Porque as 13 famílias Illuminati pelo mundo e as suas influências, eu vou falar de cada uma, né? Por trás deles estão as linhagens, os casamentos arranjados, os pactos simbólicos, né? Eles controlam bancos centrais, organizações globais, narrativas midiáticas. Não é uma teoria, é uma engenharia de genealógica. Então, os Rothschild na Europa, a família mais conhecida, associada ao sistema financeiro internacional e bancos centrais. Os Rockefeller, influente nas áreas de petróleo, saúde, educação, política nos Estados Unidos. O Astor, origem nobre europeia com conexões em bancos, política e sociedades secretas. Bundy, famílias com membros ativos na Europa, na política, famílias com membros ativos na política e nas instituições educacionais de elite dos Estados Unidos. Os Collins, associação com ocultismo e sociedades secretas, teriam influências espirituais e mágica na rede Illuminati. Os DuPont, multinacional conhecidíssima por muitos, ligada à indústria química, armamentista e uma das famílias mais ricas da história dos Estados Unidos. Os Freeman, menos conhecido publicamente, mas descrita como influente na rede Illuminati. Os Kennedy, que apesar de ter sofrido perseguições internas, ter raízes e conexões com os Illuminati. Família Lee, da China, com uma das mais poderosas linhagens asiáticas, com controle sobre sociedades secretas no Oriente, como as Tríades. Onassis, família grega rica, que teria tido influência nos círculos econômicos e políticos do século XX. Os Reynolds, associado ao tabaco, indústria e finanças, com possíveis conexões políticas e espirituais. Russell, ligado à Fundação Skull and Bones, sociedade secreta da Universidade Yale e influente em círculos educacionais e religiosos. E a 13ª, Van Dyen, família de origem holandesa, com conexões no ocultismo e presença forte nos Estados Unidos. Além dessa, Springmeier fala também de uma linhagem oculta ou espiritual chamada de linhagem merovingia, que alguns consideram como uma verdadeira 13ª linhagem. Essa linhagem seria descendente direta de reis da antiguidade, possivelmente ligada às figuras bíblicas. Você percebe que existe uma engenharia. Existem públicos já em filmes, em músicas, com sobrenomes conhecidos aqui que nós falamos. Então, houve conexões. E nessas conexões, formulações em todas as áreas, químicas, do tabaco, em tudo aquilo que a indústria poderia propor e expandir os seus tentáculos de consumo e de subsistência e de sustentação de uma vida humana, para que se criasse uma sociedade através de várias vertentes, de óculos, foram propostas manipulações para que a sua visão fosse limitada, fosse criado programações para que os seus sentidos fossem afetados. Em todas as áreas da saúde,
em tudo aquilo que de mais poderoso você tinha como um ser espiritual, fosse afetado de forma para que você ficasse dependente. E dependente de uma forma que você jamais poderia se soltar. Grilhões, correntes, como está escrito em 45 de Isaías. Te soltarei dos grilhões e das correntes de bronze, e te darei as riquezas e te mostrarei as riquezas encobertas. Alguém pode querer os tesouros, achando que o copo de ouro é mais valioso do que a sua própria telepatia, a sua capacidade de comunicação. Hoje muitos aí estão com medo, porque vai ter apagão, porque vai ter uma crise, porque vai ter um caos na Terra, e vai faltar isso, e vai faltar aquilo, e pessoas já batendo cabeça, como é que vai fazer, entrando em colapso mental, porque é isso que eles querem. Enquanto nós aqui estamos tocando a trombeta, como começou ontem, como já começou em outros dias, muitos estão cantando e tocando as trombetas, para que se anuncie para você retroagir. Não retroagir fugindo, não, a ser o que você sempre foi, a buscar o que você sempre teve, a despertar daquilo que está te fazendo dormir e te levando para o sono da morte. Olha lá as conexões históricas ocultas. O Templo de Salomão, centro do poder espiritual e material que estabeleceu o modelo de governança. O exílio babilônico, período reescrito com os textos sagrados e consolidação do poder levita. Cristianismo primitivo, ameaças ao sistema que posteriormente foi absorvida e institucionalizada. A tua, minha igreja, que nós, desde pequenininho, fomos levados pelos nossos pais, nossas avós, que foram enganados, mas hoje nós vamos para quebrar. Não tem a hierarquia de uma maldição, a maldição hereditária, isso daí, é você o responsável para quebrar isso. Sou eu o responsável para quebrar isso. Porque em espírito e em verdade, minha genealogia inteira vai ser alcançada se hoje a trombeta que está tocando aqui puder tocar na tua boca e na tua casa e, acima de tudo, na tua consciência, para que você resgate todos que ficaram para trás, através da tua conduta, através da tua libertação consciente, da tua admissão do poder que foi constituído a você, e não a meia dúzia ou 13 famílias somente, como o povo escolhido de Deus. A dinastia, nós vamos falar desse Merovingios, né? Eles foram uma dinastia real, franca, que governou grande parte da Europa Ocidental, sobretudo o território hoje chamado França, entre os séculos 5 e 8. O nome vem de Meroveu, um rei semilendário. Segundo algumas teorias, essa linhagem teria sangue divino ou sagrado. Estaria conectada com a linhagem de Jesus Cristo e Maria Madalena. Teoria popularizada também nos livros como do Santo Graal e da linhagem sagrada e o Código da Vinci. Seria descendente direto da tribo de Benjamim, irmão de José. De Israel ou dos reis bíblicos. Benjamim era um filho caçula de Raquel, filho de Jacó, o último filho de Jacó, o qual fez Jacó chorar muito, pensando que ele tinha morrido também. Seria descendente direto da tribo de Benjamim. Teria sido preservado secretamente. Você percebe que a palavra, quem conhece a palavra da tribo de Benjamim, olha a história de José, que me fascina. Que é ali que está o néctar. É ali que está o néctar. Te farei rei, farei de você rei e sacerdote. Farei você governar. É ali que está o néctar. A promessa está ali. E Benjamim aconteceu o quê? Benjamim ficar preso com José, né, na Bíblia, porque os irmãos tinham que trazer Jacó para que José, que ainda não tinha sido revelado para os seus irmãos, não havia se revelado para os seus irmãos, tinha que trazer Jacó. Então ele armou uma cilada através de copos de ouro, dizendo que eles estavam sendo roubados do reino. Leia lá. Esse conhecimento
vai te trazer poder, e vai poder você começar a criar lacunas de perguntas e respostas que a própria Bíblia não responde para você, e que você vai ter que pesquisar, porque está escrito examinai, não é ler, não é estudar, é examina as Escrituras. Isso é doutrinação para um caminho de libertação, não doutrinação de imposição. Se você é livre, se você não quiser ler, não lê, não. Se você não quiser conhecer, não conheça, não. Fica naquilo que o pastor, o padre, o papa, ou seja lá quem for, prega. Entrega todos os teus valores na mão do outro, é isso aí. Deixa a programação da tua mente e do teu coração ser entregue na mão de qualquer um. Então, os nossos amigos, o nosso amigo Benjamin, essa tribo, essa hierarquia, essa herança, teria sido preservada secretamente por grupos como Priorado de São Templários, de Sião, né? Priorado de Sião, os Templários e Rosa Cruzes. A dinastia, agora vamos falar, entre os séculos 5 e 8, nós já falamos, surgiu essa dinastia, né? Que foram reis de cabelo longo, protegidos pelos templários. Ontem o Diego falou disso também. Então, um dia, a palavra tem que cumprir, porque a palavra fala assim, um dia faz menção ao outro dia. Então, situações que você viveu hoje se repete. Nossa, que coincidência. Nossa, ontem eu falei isso, eu pensei isso, aconteceu isso. Não é coincidência, é a palavra se cumprindo. É a conexão da sua própria mente, daquilo que você vive, sendo estabelecida a uma conexão muito maior. Entenda essa conexão e seja guiado por ela, para que você não seja andando, não fique andando perdido, batendo cabeça. Esses reis eles eram protegidos pelos templários. Portanto, o que quer dizer o sangue de Jesus e Maria Madalena? 33 graus de iniciação, 13 gerações preservadas e uma linhagem que ainda vive entre Windsor, Habsburgo, Bourbon, Médici e outros. Que são 33 graus de iniciação, 13 gerações preservadas. Jesus, ele representava o quê? Um caminho de vida de verdade, porque já havia o monopólio de poder. Já foi separado quem era o rei, quem era isso, quem era aquilo. Vamos pegar a lei que foi dada e vamos separar o que foi colocado como hierarquia, como herança de Jacó. Vamos utilizar a mesma genealogia, só que vamos separar quem é de quem não é. Para nós, não para Deus. Mas aí vem o Senhor, que representa uma ameaça direta à elite por confrontar essa hipocrisia. E proclamava um reino de consciência. Será que dentro da nossa consciência nós podemos se libertar de tudo? Será que se eu me conscientizar de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, e todas as coisas que me foram concebidas por condições, sejam elas limitadas ou não, o sacrifício da própria vida, do dia a dia, do sofrimento, já não é o suficiente para que eu seja preparado para alcançar essas respostas? Ou eu tenho que me colocar à prova ainda mais apertado, numa situação física, emocional, financeira, da saúde, para que eu possa despertar a mente consciente para alcançar uma libertação, uma revelação, uma comunicação, uma conexão para resgatar aquilo que foi perdido. Perdido para muitos que já estão desistindo nas camas dos hospitais. Me leva, acaba com tudo isso aqui. Ó.
pessoas com situações extremamente difíceis de esclarecimento. Deixa para lá. Não dá certo mesmo. Eu vou beber mesmo. Eu vou viajar mesmo. Eu vou fazer isso mesmo que eu gosto. Eu vou viver a vida para que eu aprenda. E quando eu for bem velhinho lá, eu vou numa igreja de batismo e acha que é o circo, o picadeiro. Você faz o que quer e depois você vai cumprir a tua lei, as tuas regras, as tuas coisas e vai definir o teu fim. Essas institucionalizações que foram feitas te permitem pensar assim. Porque essas mensagens foram reinterpretadas. Você imagina Saulo indo perseguir o povo, um homem que foi educado, instruído, formado por Gamaliel, o maior sacerdote da época. Esse homem estava indo perseguir alguém que estava querendo lutar contra o povo. E naquela época era na espada, não tinha conversa. Aí ele encontra aquele flash de luz, um holofote desse tamanho na cara dele. Assim. Saulo, Saulo. Ele só ouviu. Eu sou Jesus a quem persegue. Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Você imagina o eco daquela voz na cabeça dele, o poder, a virtude, o trovão que ele ouviu dentro da mente dele, da consciência engessada, enraizada, da consciência cauterizada pelas grandezas dessa vida e dessa terra. Você acha que o Senhor não vai pegar um outro Saulo por aí a qualquer tempo, que você não pode ser um deles e eu também, para que seja transformado e seja, olha, agora, Saulo, eu vou te mostrar o tanto que você vai sofrer por amor da minha obra. O homem que mais trabalhou. Por quê? Porque é necessário. E ele foi dando ensinamento, ele veio na terra, ele confrontou, ele deu ensinamento. Se alguém deve um dinheiro, outro deve 10 dinheiro, e os dois for perdoados, quem é mais grato? Ele foi falando da gratidão, ele foi falando do ensinamento, ele foi falando da consciência humana, ele foi libertando as mentes e os corações do vil metal do dinheiro, ele multiplicava com o poder do amor que ele tinha, sensibilizava que não poderia despedir o povo com fome, e ele pegava 2 peixinhos, né, Alberto? E ele pegava 5 pãozinhos, e ainda mandava cesto para 12 tribos. E é terrível falar dele, porque eu sinto ele. E não é possível que essas infiltrações, que está escrito aí, essas linhagens ocultas que se infiltraram na escola que você foi educada, na família, na igreja, na empresa, em todo lugar que você passar, na padaria, aonde você for, na farmácia, aonde você for, tem um código lá para você seguir, uma bula para você seguir. A própria bula já, ninguém lê, mas a própria bula já fala, está aqui tua morte, teu colateral, está tudo aqui. Toma isso aqui. O sistema, ele deixa a bula escrita, igual as farmácias, vacina e tudo que está aí. Só que você tem que assinar que você é responsável. Se você entrar no hospital e querer sair, eles não deixam. Eles determinam se você pode sair ou não. E se você for sair, você tem que assinar que você é responsável pela responsabilidade da quase morte que você estava tendo, que já não era tua. Na visão de Springmeier, ele descreve essa linhagem como a linhagem mais espiritual e mais antiga. Nós estamos falando dos merovingios, conectada com o ocultismo e o misticismo desses tempos antigos. Potencialmente a linhagem escolhida por liderar o futuro do governo mundial. Muitos líderes da elite moderna, incluindo reis europeus, banqueiros poderosos e até papas, seriam seus descendentes. Essa linhagem teria genes híbridos, misturado com seres não humanos ou angélicos.
em algumas teorias, ou anjos caídos, ou Nephilim. Cada um que faça a sua pesquisa e a sua conexão, e busque a sua verdade. Qual que era a influência moderna? Segundo outros autores, né? Essa linhagem merovingia, ela ainda exerce uma influência muito grande no mundo atual. Mas a forma mais sutil e discreta, de uma forma muito mais sutil e discreta. Famílias reais da Europa, como os Whindersson e os Habsburgo, teriam traços merovingios. Ela teria um papel central em preparar o cenário para o futuro líder espiritual e o político mundial, que alguns identificam como figura do anticristo nas profecias bíblicas. Trecho do livro da linhagem de Merovingia possuía uma herança genética cuidadosamente protegida, desde os tempos imemoriais, marcadas por características especiais reconhecidas por ordem ocultas. A maioria das linhagens Illuminati reconhece a superioridade espiritual dos merovingios, que ainda que sua presença nessa estrutura de poder seja mais discreta. Qual é a origem? Qual é a origem histórica deles? Né? Da Europa Ocidental, né? Mais tarde evoluiu para onde conhecemos como França e Alemanha. Né? Eram líderes que viviam no século V, no século VIII. Né? Olha o século que nós estamos, olha o tempo que vem esse poder guardando e sendo protegido. Quais são as conexões alegadas com as linhagens bíblicas? Né? A ideia do povo escolhido foi o pilar ideológico para justificar o domínio sobre outras culturas. Eu vou abrir o doutor Diego, por gentileza, ninguém abra o microfone, tá bom? Acho que eu cutuquei ali uma ordem boa agora. Vamos embora. Fala, meu irmão. Abre o microfone. Deu certo aí? Tá me ouvindo? Pode falar. Você tá falando aí, eu tô aqui. Ver se o áudio tá bom, tá? Bom, pode falar. Você tá falando aí sobre os merovingios, né? E aí eu falei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Existe uma programação que existe no cérebro humano que é estudado no segredo da neurociência. Eu sei que está sendo gravado, mas eu acredito que ninguém vai republicar isso. Tá bom, pessoal? Vai editar, fica tranquilo. Tá? O que acontece? Quando você faz o teste do pezinho, vou falar duas coisas. Quando você faz o teste do pezinho, o sangue basicamente coletado vai para o que a gente chama de traficante de informações. São líderes do submundo digital que auxiliam sistemas fantasmas e mitológicos dentro da sociedade humana. Coisas míticas, vamos dizer assim. O que eles fazem? Eles criam ilusões através de determinados grupos de raça. Vem aí um controle de forma... A Tesla, ele falou assim, se nós quisermos descobrir, né, a gente falou assim, você quer saber como o universo funciona? Ele funciona por vibração, por gravidade, enfim, né, frequência. Então, existe uma forma muito simples que é manipulada por esses merovingios. Hoje, eles, no mundo atual, né, assim, eles estão implantados em várias regiões. Eles são como se fossem traficantes mesmo de informações, aonde eles rejeitam determinados tipos de pessoas, entendeu? Que tem uma personalidade totalmente sofisticada para poder trazer alguma informação de libertação da alma humana, né? Vamos chamar assim. Mas como é que eles fazem isso? Vocês não percebem. O nosso cérebro foi condicionado através de algumas nutrições que a gente popularmente chama de glúten,
farinha e açúcar, tá? Farinha, glúten e açúcar, né? Se a gente for pensar, vamos pensar assim, eu não vou aqui, eu não sou nutricionista nem nutrólogo, mas vamos pensar assim, por que que a nossa raça, hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas, engraçado, né? Os nossos avós não tinham intolerância à lactose direito. Já pensou isso? Os nossos avós não tinham intolerância a glúten direito. Eles lá iam informar, Paulo, fazer alguma base de falar assim, eu não vou fazer esse bolo porque tem farinha de trigo, e isso aí vai me empanzinar, isso aí vai gerar disbiose, intolerância, galactose, enfim. Percebeu que isso começou a acontecer de forma muito grave da década de 70 para cá? Porque esses supostos alimentos, vamos dizer assim, começaram a entrar com sofisticados vírus e bactérias que se alojam no cérebro e podem ser passados de geração em geração. Para emburrecer a sociedade humana, justamente para não deixar a gente ter a percepção prática do nosso próprio despertar, facilitando, vamos dizer assim, a maioria dos seres humanos se tornarem gado, entendeu? Se tornar ovelha, se tornar emburrecidos, vamos dizer assim, porque é através do cérebro humano, através das programações que a gente recebe, que automaticamente a gente aceita a nossa condição de realidade. E essa galera, principalmente esses merovingios, eles são sofisticados, inteligentes, porque eles traficam e conseguem condicionar, assim, por exemplo, olha, existe, vamos supor que 8 bilhões de seres humanos. Desses 8 bilhões, 15% são fáceis de vamos matar, porque é uma raça muito ruim. Então, a forma de alimento, os novos fast food, novos refrigerantes, novos doces. Por exemplo, esses dias para trás eu estava até fazendo um estudo de coisas da Nestlé, por exemplo, né? Chocolates maravilhosos. Chocolate da Nestlé. Se você pegar o chocolate hoje da Nestlé, ele não é chocolate. Aquilo ali não é chocolate. Aquilo ali tudo, ele tá lotado de substâncias que imitam chocolate, entendeu? Isso, assim, mudaram totalmente de 20, 15 anos para cá. Não é chocolate mais. Está totalmente carregado de substâncias tóxicas para o nosso corpo humano, entendeu? Outro também que eu gosto muito, né, sempre gostei, mas às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado, é o famoso leite ninho, tá? Já viu que ele é viciante? Quem é que gosta de leite ninho? Leite ninho é vício total. Por que será? Porque ele vai alimentar áreas do cérebro que geram dependência. Dependência. E o uso do leite ninho hoje praticamente está mais na fase adulta do que na fase infantil. E o leite ninho foi construído para criança. E hoje quem compra mais o leite ninho é adulto. Por que será? O que está acontecendo com o nosso sistema interno infantil? Por que a maioria dos adultos tem a necessidade, às vezes, de comprar o leite ninho? Por que aconteceu na fase da infância que teve alguma programação? Às vezes a gente acha que as nossas doenças mentais, eu já vou puxar um pouco para o nosso próprio processamento mental, a gente acha que os nossos traumas é aquilo que nos acontece por tristeza, abuso, brigas familiares, enfim, a gente sempre tem a carga, Paulo, e todos os que estão aqui, de achar que a maioria dos nossos traumas e fragmentos mentais vem de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, um trauma, um abuso, qualquer uma dessas coisas. E a gente esquece que nós estamos lotados de carga mental de alimento, de filme, de som, de vibração, de música. Teve até um professor meu de neurociência que falou assim, vocês já perceberam que a maioria das pessoas hoje gostam muito de dormir com o ar-condicionado ligado, mesmo tanto frio? Porque existe uma onda sonora ali justamente para te hipnotizar e você não percebe. Deixar a gente mais gado.
Então, assim, são coisas... Hoje eles trabalham, esses traficantes, vamos dizer assim, eles trabalham em coisa mínima. As mensagens subliminares não precisam mais estar em filme, na Coca-Cola, não precisa mais estar nisso. Está em coisas simples hoje, né? Na frequência do celular, dependendo do que a gente está conversando aqui, se o celular está ligado, daqui a pouco você vai abrir o Instagram, ou você vai abrir o Facebook, vai aparecer justamente coisas que você acabou de falar e ele simplesmente conectou. Então, esses traficantes de informação, eles estão aí fazendo justamente isso, fazendo esse condicionamento para poder fazer com que a gente mesmo se aprisione. Eles não precisam mais querer vir aprisionar. Hoje está mais fácil, está econômico. Ok? Quis dar só essa deixa. Aí muita gente fala assim, nossa, doutor, mas o que eu faço agora? Cuidado, vigiem com a alimentação de vocês. Vigiem com o que você escuta, com a música que você ouve também. Aí tem gente que ainda fala assim, não, graças a Deus eu só escuto música gospel. Graças a Deus eu só escuto música católica, gospel, evangélica. Deixa eu te falar, eles já sabem disso. Já sabem, tem muitas bandas gospel que utilizam frequência. Hoje nas igrejas, desculpa, eu vou falar aqui, hoje os cultos de algumas igrejas que de repente elas lotam de uma forma que você não entende, sempre nas pregações eles estão utilizando o que a gente chama de frequenciador para manipular o estágio. Vai fazer um culto de libertação, não é mais libertação, é incorporação, para simular a libertação. Através de luzes baixas, vermelhas, com azuis. Prestem atenção, vão aí que vocês vão saber o que eu estou falando. Luzes baixas, colocam um centro vermelho no fundo, uma luz azul do lado e um branco no palco, simulando 3 cores: azul, vermelho e branco. Cores de quem? Quais são as cores que utilizam? Quais são as potências que utilizam essas cores? Estados Unidos, França e por aí vai. Okay? Então, pessoal, não é só uma dica, alguns podem falar assim, nossa, doutor, eu participo de uma igreja dessa. Absorva aquilo que é bom para você, ok? Eu tenho um outro ponto de vista, eu não vou falar porque não quero, né, ser chato, mas absorva o que é bom para você e cuidado com determinados tipos de participação, porque aquilo que acontece no púlpito, no palco, você leva para casa, ok? Só isso, irmão. Espero ter ajudado. Estou aqui, qualquer coisinha, a gente entra aqui para dar espaço. Por favor. Tá bom. Vou travar aqui por enquanto. Qual que é a justificativa do domínio? De falar um povo escolhido? Por que essa necessidade de separar o grupo? Deus vai separar um povo, e esse povo é o povo escolhido. Da própria palavra, já se cria-se uma competitividade no mundo. E o mundo se torna competitivo em todas as áreas. Na escola, dentro da própria casa, entre irmãos, ali já se planta guerra, competição. Dentro de uma sociedade, dentre os bairros, times de futebol, sempre criando não competitividade com o objetivo de haver uma evolução e um crescimento individual. Para que você vença os seus próprios inimigos e os seus próprios indivíduos que alimentam negativamente na sua consciência. E aí se torne uma conexão ao sistema de forma abrupta. Você quer ver um exemplo? E tinha de fiscal da vacina, fiscal da máscara, fiscal das coisas. Por quê? Eles programaram uma situação dentro da minha família, eu não pude ir na minha casa. Meu tio fez 90 anos, eu pude ir lá. Pessoas que certamente entraram em discórdia familiar, entraram em discórdia profissional, moradias. Houve uma destruição não somente na questão financeira. A questão emocional, ela se perpetua, porque isso são traumas lançados numa genealogia mundial para perpetuar. Não é para simplesmente
Não acabou. Tem um trabalho de consciência aí muito grande para a gente resgatar pessoas que estão aqui, por exemplo. Machucadas, feridas, cheias de medo, de trauma, de pânico, de depressão e de tudo. O sangue foi escolhido como o maior símbolo. A supremacia espiritual. O que eu falei no começo dessa live? Que o sangue do Senhor Jesus nos cubra nessa live, por aquilo que vamos falar. Porque ela foi conectada e ela foi ligada a uma hereditariedade. Tornou-se símbolo de pureza, de legitimidade. Inicialmente, através das ofertas, dos holocaustos, através tanto das ofertas pelo pecado, se é um pecadinho, uma pombinha, uma galinha, se é um pecadão, um novilho do teu melhor rebanho, parte melhor do teu rebanho. Até que num determinado momento encerrou-se, porque uma oferta foi feita para todos. Acaba com esse negócio do sangue. Aí eles descobriram o quê? Dentro da pureza, com adrenalina, uma substância que você já sabe, para que trouxesse o quê? A pureza e a juventude, com outros propósitos. O sangue deixou de ser a intervenção espiritual para se tornar a juventude material. E utilizaram crianças como Herodes e tantas outras que matavam os primogênitos, que matavam todos os homens, desde aquela estrela do Oriente, mate todos, não deixe nascer, do período tal, do período tal. Eles estabeleciam os prazos, os tempos, até hoje. Você acha que acabou? A história está contando de novo na nossa geração. E a gente precisa se unir. Só que o povo está dividido por várias características. A divisão que existe entre nós aqui, 210 pessoas, ela é enorme. Existe divisão de crença, de escola, de cultura, de ideia, de igreja, de entendimento de palavra, de alimento, de consciência em vários aspectos, uma estatura estritamente desregulada e desequilibrada. E aí essa narrativa aí acontece o quê? Eles exportam o modelo. A mesma que foi criada por um povo hebreu se tornou mundial. Porque eles criaram pilares de concentração e sustentação do poder. E ela foi institucionalizada. Os textos foram adaptados. Igual hoje. Hoje não precisa, pode fazer tudo automático. O poder já é nosso, está tudo certo. Pode fazer com inteligência artificial, pode fazer. Suprimiram inúmeras tecnologias, conhecimentos que a gente não tem nem ideia. Mas a gente não tem ideia porque nós aceitamos essas farinhas, esses açúcares, nós nos contentamos com o docinho na boca, nós nos vendemos pelo carrinho, pelo dinheirinho, eles continuam sendo vendidos, comprados, prostituídos nas suas concupiscências. Seja na política, seja no sistema financeiro, seja na religiosidade, para estar ali no meio dos grandes palácios, das grandes mesas, se continuam prostituindo, se vendendo. Para sentar perto do Diego, para sentar perto do Paulo, para não eu, mas perto de um político, de alguém renomado, por alguém que fala, as pessoas olham como se fosse algo de outro mundo. E é, porque foi plantado na tua cabeça uma competitividade, uma inferioridade, uma superioridade. E essas castas invisíveis criou um sistema fundado na genética e no misticismo, querendo tirar o que é real de você. Real é o dom que está em você. Real é o amor que foi cuidado, planejado
para gerar você, para formar você, para que hoje nós estivéssemos reunidos aqui e rasgar essas correntes de incredulidade, que cada um aqui pode e deve ser responsável para a gente se unir. Chama teu irmão, chama teu pai, chama tua mãe. Alguém ali sabe falar aquilo que eu acredito, mas eu nunca soube falar. Alguém ali está gritando, tocando a trombeta, a voz que clama no deserto, está ali falando para alguém vir. Alguém vai ser sacrificado. Sempre existe. Tem coragem? Tem esse amor? Sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Dá para imitar quem? Imitar um presidente que carrega multidões? Que adianta? Essas conexões, tribos, elas promoveram muito mais do que a gente imagina. Essas conexões, elas criaram símbolos distintivos, características ocultas, linhagens. Eles trabalham em todos os lugares. Eles estão em todos os lugares. Eles comandam. Dentro da minha casa. Quem comanda sou eu, teoricamente, né? Porque não é. Mas vamos dizer que, teoricamente, quem manda aqui sou eu. Eu sei onde estão as coisas, como estão. Você acha que quem comanda não tem poder suficiente para entender como você pensa, até onde você pode ir, qual é a faixa de gado que deve ir para o abate ou não, territorialmente, de estatura, de tudo? Você acha que você tem realmente essa escolha? Mas e agora? Você está me deixando preocupado. Springmeier e outros autores sugerem que a linhagem merovingia possui conexões diretas com as figuras bíblicas. Essa conexão com a tribo de Benjamim remonta a uma tribo de uma das 12 de Israel, sugerindo uma continuidade de uma linhagem real e sagrada. Símbolos e características distintivas. É uma linhagem que é frequentemente associada a símbolos específicos, representariam a sua herança e poder. Cabelo longo era conhecido, os reis, né, merovingios, eles eram conhecidos pelos seus cabelos longos. Quantos filmes você já assistiu dos cabelos? É porque lá não tinha cabeleireiro, né? Eram símbolos específicos que representavam uma fonte de poder e autoridade. Aonde na palavra fala isso? Sansão, né? E cortar o cabelo de um rei era visto como uma forma de desonrá-lo e deslegitimá-lo. O que mais tem poder colocado como símbolo, colocado como força suprema? Simbologias foram criadas, crenças foram manipuladas, desenhos, desde pequenininho, colocados como uma forma de programação mental, para que as crianças repetissem aquilo que era falado. Muitas vezes a criança aprende a falar ouvindo o que está escrito, o que está sendo falado num roteiro de desenho, ou num joguinho de celular, ou numa musiquinha infantil. E os pais entregam a sua responsabilidade de cuidado, educação e programação mental dos seus próprios filhos aos cuidados de diretores que nós não sabemos. E essa irresponsabilidade gera consequências dentro de uma sociedade. Porque trabalhar de volta dentro das escolas, dentro dos ventres, dentro das mentes, não é trabalho para qualquer um. Não que nós tenhamos
o poder e a condição. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu deixar um legado é o mínimo que eu quero. Deixar um legado, uma história, não simplesmente de morrer. Isso aí é certo para todos aqui. Mas qual é a ideia maior? As 13 famílias operam como núcleos de poder global, influenciam eventos históricos, eleições, sistema financeiro, preservam linhagens com rigor e casamentos estratégicos. Falamos muito a respeito deles. Como que eu identifico? Como que eu me separo? Você acha que tem realmente essa condição? No slide 10, esse aqui. A dinastia, ela já foi dividida, né? Pelos 33 graus, pelas 13 gerações, que são preservadas. Mas eles deixam sempre um rastro, sempre uma informação, para aquele que tem verdadeira conexão. Ah, a serpente rastejava, sempre rastejou. Não. Foi decretada uma sentença para que ela fosse ao pó. Então, tem coisa antes. Eu preciso saber, porque tem resposta que eu não tenho na palavra, na Bíblia. Aonde eu preciso buscar? De que forma eu preciso buscar? Será que eu vou aceitar o doce, o açúcar, o chocolate, que nem ele falou? Eu pesquisei também, eu fiz gestão financeira na FGV, e uma das empresas que nós pesquisamos lá é exatamente a Nestlé. A Nestlé, ela sustenta 100 mil pesquisadores para estudar paladar, absorção e desenvolvimento de novos alimentos. 100 mil pesquisadores no mundo. É a maior empresa alimentícia do mundo. Só que alguém disse assim: não é pelo que se come que você contamina alguém, é pelo que sai da tua boca. Então, será que se eu parar um pouquinho e me alimentar do pão da vida durante um tempo, o que será que vai sair da minha boca? O que será que vai entrar? Eu vou ter uma conexão, esclarecimento, alguma coisa diferente. Faz um jejum de 3 dias, só na água, orando e ouvindo hino sacro. Ouvindo hino sacro, orquestrado, numa melodia que te eleve. Faz uma sexta, um sábado, domingo. Pega esse fim de semana. Vamos mudar uma história? Vamos testar se esse dom realmente está em nós? E que a gente pode somar. Vamos fazer um propósito para as operações, vamos fazer um propósito para o dinheiro, para o carro, para a escola, para passar de ano, para comprar casa, para conseguir sair da dívida. E para você sair desse corpo e viver uma vida plena na eternidade, com a eternidade em glória. Será que não vale mais a pena? A gente alcançar os grilhões que nos prendem? Você vai ganhar um monte de dinheiro. Tá bom, e daí? Você vai fazer o quê? Vai levar depois? Você tem 30, 50, 40 anos. Quantos anos mais você vai viver? Acho que isso aqui é um despertar de consciência. Foi o que Cristo falou. Ele cumpriu toda a lei e fez conduta. Não foi atrás de dinheiro, não foi atrás de pescar. Falou para aí que vocês estão fazendo. Para aí que vocês estão fazendo. Mas aqui é outro tempo. É outra coisa. Eu falei, para você de trabalhar, quero ver. Alguém falou.
Eu parei faz 9 anos. Tá difícil? Lógico que tá. Eu já tinha alguma coisa? Recebi? Graças a Deus. Fiquei 2 anos trancado, em jejum e oração, dentro de um apartamento. Só saía de domingo. Eu, minha esposa e minha filha. 2 anos. Só saía de domingo durante 1h30. Eu sei o que eu vivi de experiência espiritual. E é particular. É um assunto de relacionamento individual. Qual é o símbolo que você tem? Que você quer ter? Qual é a confiança? Você quer que seu nome seja falado aonde? Você quer que seu nome seja falado aonde? Na repartição pública? Amanhã, se eu deitar, não dou 15 dias para a normalidade já começar a retomar. Nem lembrarem, muitos nem lembrar de mim. Porque não vai lembrar. Você acha que vai ser diferente com você? Não vai. Talvez um filho, uma filha. Eu lembro da minha mãe até hoje, do meu pai. Estava pensando ainda hoje. Qual é o símbolo que ela deixou? Ela não colocou uma cruz tatuada no meu peito. Ela não colocou nada para mim. Ela teve exemplo para me ensinar. Os cavaleiros templários já têm a função. As Rosa Cruz já têm a função. E os Cubanes também têm sua função. Foi criado protótipos de imagens, de esculturas, de atrações visuais, auditivas, como ele falou, para que você seja atraído, engodado, para que você seja... Eu não sou técnico na palavra. Eu sou inspirado por aquilo que me toma. Você é atraído por aquilo que você deseja. Você não vai enganar eu, nem você mesmo. O que você verdadeiramente deseja vai vir para você e você vai atrair. Você vai ser atraído, encantado, cegado. E aí, os verdadeiros símbolos de poder que foram colocados e que têm influência moderna e de conspiração e que têm controle de poder hereditário desde o século V a.C., 21 já, né? 15, 16 séculos. Isso numa história curta. Se a gente for para trás, já existe muito mais coisa se repetindo. Só mais moderno. Criaram uma abelha como símbolo. Eu falei mais rápido do que a imagem do slide, né? Mas está aí, ó, os reis como eles eram. Se você vê os filmes dos vikings, e vê os cavaleiros templários, e vê tudo isso daí, você vai ver sempre a igreja, a política, o sistema financeiro, sempre. Está escancarado, mas a gente acha que é historinha. Eles criaram a abelha dourada, que era o símbolo da imortalidade, da realeza e nascimento. E o peixe sagrado, símbolo cristão primitivo, que foi adotado pela origem para representar a sua conexão com Jesus e Maria Madalena. Então, muita coisa foi profanada. Muita coisa foi comercializada, prostituída. Nós entregamos os nossos princípios, valores, aceitamos docinhos. É como tirar o doce da boca de uma criança. E a verdade de qualquer pessoa. Ela se vende, ela se encanta, ela se distrai. É só fazer um sinalzinho colorido ali, ela se distrai. E a sua concupiscência é entregue para que ela seja desviada do seu caminho verdadeiro. Alguém falou assim, não vai pelo profeta novo nem pelo profeta velho, vai pela palavra. A palavra está dentro do teu coração. A palavra é o que você sente.
é o que você conhece e que sempre teve chamado intuição, dá o nome que você quiser, ele sempre andou com você. Ele nunca te deixou, mas as concupiscências fez nós deixarmos ele. Paulo disse assim, quando eu estou nele e ele está em mim, quero dizer, ele sempre está em mim, mas nem sempre eu estou nele. Por quê? Porque as minhas concupiscências me distraíram e me levaram para outros caminhos. Existe uma casta genética, né, da genealogia. E o mundo vive nessas castas invisíveis. Não são castas econômicas, são genéticas. A linhagem determina o trono. O sangue virou a senha. E a autoridade espiritual virou hereditariedade. Qual é a tua herança? Qual é a tua raiz? Você veio de onde? Quem é você? Será que você sabe mesmo a tua genealogia? Será que é importante conhecer os nomes de onde eu vim? Será que não é bom eu examinar realmente o conhecimento e buscar a minha origem espiritual? Ô Paulo, eu sou analfabeto, eu nem sei ler direito, nem enxergo mais. Não tem problema. Os sentidos espirituais ainda habitam em você. Tem vida e esperança, não foi falado isso? Ainda existe. Só que o mundo vive num sistema, né? Que tudo aqui é necessário para sobreviver. Mas sofremos muito por conta de distrações. Podemos começar a fazer renúncias e exercícios de evolução para que possamos, através, talvez, da alimentação, ou de uma atividade física, ou de uma oração mais prolongada, ou de um tempo mais comigo mesmo, com a minha própria consciência, fazendo uma retrospectiva da minha vida e tentando elencar motivos que me distanciaram de um desejo, de um prazer. Ah, porque eu não conquistei. Muitos frustrados, porque foram vendidas ideias de conquistas e grandes elevações, e superioridade, e ostentações. Já falei, né? A linhagem determina o trono, o sangue virou uma senha, e a autoridade espiritual virou herança, ou hereditariedade. As linhagens estão hoje em 3 lugares, ou 4, né? No Vaticano, nos bancos centrais e em governos democráticos. Nas coroas ainda existentes, né? Que ainda existe alguma coroa de Charles, não? E em lugares onde você menos imagina. Silenciosas, discretas, extremamente eternas. Isso aqui é o quê? É uma conspiração ou é uma realidade? E se não for conspiração? Se for apenas uma história que você nunca foi autorizado a conhecer? Será que o alinhamento entre símbolos, entre genealogia, entre espiritualidade, não pode ser ignorado? Será que as sociedades secretas, elas são secretas verdadeiramente só para mim? Só para você? Só para nós? Será que esses nomes, né, como Priorado de Sião, os Cavaleiros Templários, talvez mais conhecidos, Rosa Cruzes, eles são frequentemente conhecidos, falados, como guardiões dos segredos da linhagem de Merovingia, trabalhando nos bastidores para influenciar eventos globais. Mas alguma coisa foi distorcida, porque esse poder era proteger o que era puro. Por que só se vende coisa podre para a sustentação desse poder?
Lá em cima começou alguma coisa. Uma nova ordem mundial foi o plano, então, para estabelecer uma governança global liderada por descendentes da linhagem de Merovíngia, consolidando o poder político, econômico e espiritual em uma única entidade. De novo, será que é só conspiração? Será que é realidade? Será que essa nova ordem mundial, como uma moeda única, uma política globalizada, uma religião híbrida, que tudo pode de tudo que tem em cada um pouquinho de cada um, faz uma só, com tudo, uma moeda só, uma política globalizada, uma figura messiânica que será o ápice do simbolismo do sistema, com controle total, começa com a aceitação inconsciente. Que as pessoas começam a acreditar. O que você acha melhor? Uma moeda só? 2, 10, cada um tem uma? Como que é? 209 nações com cada uma moeda? Ou moedas diferentes? Por que a Europa vários usam Libra, outros usam euro, outros usam dólar? Existe o dólar australiano, o dólar americano. Por que existe real e rúpia, dinar, franco suíço e tantos outros? Será que essas moedas influenciam em alguma coisa? Essa divisão influencia? Será que o poder enxergou agora que se colocar uma única moeda, o poder já está estabelecido na consciência humana? Será que agora eu colocando uma única moeda, já com o poder estabelecido, eu não governo utilizando as minhas próprias torres de sustentação? Política globalizada, religião híbrida e a moeda única. Eu vou agrupar o que eu quero, porque está muito espalhado. Quero colocar esse rebanho mais perto de mim. É isso que a nova ordem mundial propõe. Quais são as influências que cada tipo de ação que eu tomo tem na minha vida? A atitude que eu tomo no meu alimentar, no meu acordar, no meu dormir, na minha conduta, no que eu consumo, no que eu vivo, na forma como eu me comunico e me relaciono. Será que desde da fisiologia humana, em todas as áreas, respiração, alimentação, sono, na segurança que estabelece a sustentação da minha vida, do meu trabalho, do dinheiro, como eu comercializo, como eu trabalho. O comércio foi feito para fazer o outro perder e eu ganhar. Ah, não, eu só estou trabalhando para ganhar o sustento da minha vida, da minha casa. Então foram feitas programações com qual finalidade? Eu utopia certos assuntos, certas coisas que eu for abordar. Para muitos. Mas abrir mão, até que ponto eu estou disposto? Porque o tema prosperidade hoje é abundante na Terra. Todo mundo quer estar junto com as famílias reais. Mas ninguém gostaria de estar com os que realmente sustentam as famílias reais. Que são o sangue inocente. E não alcança essa informação. E não alcança esse esclarecimento. Vamos fazer uma reflexão, pessoal. Springmeier, Fritz Springmeier, ele é um Illuminati. Ele revela o organograma oculto do planeta. Os casamentos, os pactos silenciosos, as famílias que compartilham. O Luiz colocou esses dias aí a mulher do Obama testificando a verdade, Há 6 anos atrás, e quase bateram em mim por causa desse assunto aí. Quase bateram em mim por causa desse assunto. Eu falei que era a Michelle,
não era Michele. E ele falou, eu sendo um homem negro, ele falou. Ele falou, não é ela, ele falou. Mas a sociedade ela tem que ser manipulada de alguma forma. Você vê aquilo que eles querem que você vê, não aquilo que você precisa saber. Nós tivemos um plano silencioso contado. Aqui. Nós tivemos uma história não contada que foi contada. Nós mostramos evidências alinhadas para te aprisionar. E estamos à disposição, e temos disposições, né? E será que temos, na verdade, disposição de enxergar aquilo que devemos? Essa é a questão. Eu vou deixar uma reflexão para vocês aqui hoje. Eu acredito que esse objetivo deles aí, ó, todo mundo já evidenciou. Certo? Vocês acreditam nisso daqui? Eu quero depois abrir o som aqui para a gente conversar. Vocês acreditam nisso daqui que foi falado? E isso daqui é o que está sendo preparado para nós. Mas existem muitos verdadeiros que morreram, que deram teu sangue, sua vida, e se dispuseram com caráter, com honra, com hombridade, e que entregaram segredos e que mostraram o poder da injustiça sobre esse poder. E planos que foram feitos contra todas as nações, povos, tribos e línguas, para separar somente um povo. Alguém falou para mim um dia assim, qual é a fonte desse assunto teu? Tá aí, ó. Pode procurar. Quem quiser. Você pode se esconder dessa verdade, você pode enriquecer teu conteúdo e mudar a sua vida. Qual é a sua linhagem? Você faz parte dessa realeza, desse poder real? Você conhece verdadeiramente a sua origem? Ou a sua história foi moldada por mitos criados para te manter cego? Quem conhece sua origem aí? Desperta a sua soberania. Porque quem desperta não volta a dormir. Não volta. Se hoje eu conseguir fazer uma pessoa enxergar alguma coisa aqui, você nunca mais vai ser cego. Nem que você perca a sua visão. O teu entendimento não será mais o mesmo. Você chegou até aqui, nessa live, e ela não foi simplesmente um conteúdo. Ela foi um espelho. Compartilhe com quem está pronto, ou para quem precisa estar pronto. Pega a palavra, pega a Bíblia, pega a genealogia, pega a geopolítica, pega o sistema financeiro, pega as histórias dos reis e os demais. E você verá que as suas crenças estarão voltadas e ligadas diretamente a tudo isso que foi falado aqui. Existem muitos aí com canais, conteúdos diversos diariamente. Vai consultar, vai pesquisar. Não tem monopólio de conhecimento. Tudo aqui já foi construído, contado, falado. Não existe mais
Nada inventado, nada criado, nada formado. Eu criei, eu tenho a criatividade. Eu vislumbrei, eu inaugurei. Isso é ego. Quem quiser contribuir, contribua com a sua própria consciência. Foi isso que Cristo ensinou. Mente crística, elevada, no mais alto nível, para ter o poder que ele tinha. Porque ele disse, se vocês crerem, vocês farão coisas maiores que eu. Ele deixou o legado, deixou o manual de instrução. E tá aí. Quem quiser enxergar, vai enxergar. Quem não quiser, não vai. Quem quiser correr da verdade, pode correr. Mas, mesmo correndo e fugindo da verdade, ela vai te encontrar. Porque ele não veio para perder. E ele vai resgatar, nem se fosse lá dentro do Hades, dentro do inferno, aonde tiver. Ele veio para buscar. E toda alma conhecerá a verdadeira palavra e o verdadeiro caminho. E não há nada que ficará oculto aos teus olhos, que será exposto toda a verdade. Hoje é o último dia que eu desperto vocês num conteúdo tão profundo, tão verdadeiro. Sempre vou falar da palavra, porque é meu guia, meu código de honra e de sobrevivência. Eu não estaria vivo. A misericórdia é a causa de eu não ter sido consumido. Como está escrito no livro de Lamentações. Mas eu posso falar para vocês com todas as palavras que a minha vida não é mais minha. Tenho decisões, tenho ego, tenho defeito, tenho erro de montão. Mais que todos que estão aqui. Mas eu não vou desistir de acertar e de alcançar o alvo da verdade, do caminho e da vida. Obrigado por vocês estarem aqui até hoje, até agora. Entrou 210, oscila. Não estou preocupado com o número de pessoas. Agradeço ao Dr. Diego pela contribuição. Agradeço o Luiz. Agradeço todos os participantes do Clube Pós, o Pablo, e todos os associados, membros, que doaram o desenvolvimento de um projeto. Porque eu acredito, ponto diferente, eu acredito numa mudança, que o sistema financeiro vai quebrar e que uma mudança vai acontecer. Eu acredito, porque isso também está escrito na palavra. Aqueles que tiverem olhos, ouvidos, enxerguem, ouçam e alcancem a sua verdade.